paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Leitura da Bíblia. Conosco o pastor Fábio Canal. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura da Bíblia, iniciando mais um livro, e agora o livro de Juízes. No episódio anterior, nós encerramos o livro de Josué. No último capítulo, do livro de Josué, foi descrita aqui a morte de Josué, aquele versículo que todos conhecemos quando Josué ajunta o povo ali e diz que eles devem ser definidos na presença do Senhor, e ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o livro terminou, o livro de Josué no episódio anterior, e hoje nós vamos ler o livro de Juízes, vamos dar início. Juízes no capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus, porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir, Kiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram e chamaram o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém,
não expeliu aos moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gézer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele em Gézer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitrom, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, como nem a Aquibal, nem a Aquizib, nem a Elba, nem a Afique, nem a Recobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu aos moradores de Bet-Semer, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semer, de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acabrim, desde a penha e dali para cima. Então, nós encerramos aqui a leitura do primeiro capítulo de Juízes. Quais são os comentários, pastor Fábio, que fará para nós agora? Amém. Capítulo 1 de Juízes, algumas conquistas ainda precisavam acontecer para a tomada da posse, segundo a orientação, que era para expelir o povo e aqueles povos que viviam na terra, eles não deveriam ficar. A Bíblia está relatando aqui para nós, nesse capítulo 1, que algumas tribos, elas trabalharam nesse sentido e conseguiram sim tomar posse da terra, expeliram os cananeus, os fariseus, mas outras tribos aqui, elas não fizeram isso. Então, o povo da terra acabou vivendo no meio deles. Alguns forçaram um pouquinho mais, o povo fica tributário, mas a gente vê aqui no finalzinho, os amorreus aqui eles já apertaram a tribo de Dan. Então, eles aqui nem conseguiram fazer com que o povo fosse tributário deles. Então, acabou tendo uma convivência sim com aqueles que estavam na terra, e isso vai trazer uma influência no meio do povo que não era boa.
porque a idolatria existia ali no meio deles, eles estavam convivendo no meio daquelas tribos, então isso acaba trazendo um problema para os filhos aqui do Senhor, aqui dos filhos de Israel, porque não atenderam aquilo que o Senhor havia determinado. Bom, não conseguiram por quê? Porque não oraram, porque não lutaram, porque não pelejaram, porque não pediram ao Senhor. O fato que esse capítulo aqui está relatando que eles não expeliram os povos da terra do meio deles. A história interessante aqui de Caleb, né? Caleb agora com 85 anos, ele tomou posse da terra, estava tomando posse da terra, a terra dele ainda, a terra que tinha gigantes, os filhos de Enaque eram gigantes na terra e ele não se intimidou, o Senhor o abençoou, tomaram aquela parte da terra, a filha Axa, né? Agora, quem vai casar com a minha filha? Tinha que ser valente igual a ele, então Otiniel parte para a batalha, conquista a cidade e aí ele tem o casamento com Axa. E Axa também não queria pouca coisa também, ela aprendeu com o pai dela, olha, eu quero a minha parte da terra, eu estou aqui para pelejar ainda. Então Axa, não, eu não quero só uma terra seca não, eu quero fontes de águas também. Então ela foi batalhar por aquilo que ela almejava e eram as bênçãos de Deus, né? A terra significava uma bênção de Deus, né? E ela pediu, dizendo que não queria apenas fontes inferiores, mas fontes inferiores e fontes superiores de água, e o Pai concedeu, né? Assim como acontece conosco quando buscamos ao Senhor, o Senhor quer sempre descedentar a sede da nossa alma, do nosso coração, fontes para esta vida e muito mais a esperança, né, pastor? Para a vida eterna. Para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos encerrando a nossa leitura diária por hoje, desejando a todos os irmãos, ao pastor Fábio também, a paz do Senhor Jesus. Amém.